Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Turminha, quarta-feira, tivemos aí algumas alteraçõezinhas, né? Porque já terminamos geografia, então hoje vamos terminar matemática, né? Última aulinha de matemática desse ano, meu Deus! Turma! Então era, né, para nós termos visto isso na semana anterior, porém, né, com as avaliações, a prof preferiu não aplicar a aula, né, deixar vocês estudarem aí para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Então hoje nós vamos terminar de ver a respeito dos números decimais, né, que era o que nós estávamos vendo antes das nossas avaliações. E o que são mesmo esses números decimais? São números que contêm vírgula. Muito bem. E hoje nós vamos aprender 3 coisinhas sobre eles, tá? As últimas 3 coisinhas que faltam, que foi a mesma coisa que nós fizemos lá com as frações. Passou o caminhão, vamos continuar. Primeiro, nós vamos aprender a comparar números decimais, né? Descobrir quais são maiores e quais são menores, da mesma forma que nós fizemos lá com as frações no início do bimestre. E nós vamos aprender também a realizar subtrações e adições com os números decimais, certo? Que nós também vimos como fazemos com frações, tá? Então vamos começar com a comparação de números decimais. Como que eu faço para saber se um número decimal ele é maior ou menor que outro? Vamos ver o nosso exemplo aí. Então, como que eu faço primeiro para analisar um número decimal para descobrir se ele vai ser maior ou menor que outro, para comparar ele com outro número, tá? Temos que analisar aí alguns aspectos, certo? Algumas coisinhas desse número. Lembram daquela tabelinha que a gente fez nas aulas anteriores, né? Com algumas atividades. Essa tabelinha tinha a parte inteira de um número, certo? E ela tinha a parte decimal de um número, né? Então, essa daqui é a parte inteira. E essa daqui é a parte decimal, certo? O inteiro sempre está antes da vírgula e o decimal sempre está depois da vírgula. Muito bem. Qual é o primeiro aspecto que eu observo no meu número, tá? É o número que está na minha casinha da unidade, tá? Lembram que a gente viu que tem unidade, dezena, centena, milhar. E para cá nós temos décimos, centésimos e milésimos. Lembram disso? Então, ok. Primeira coisa que eu observo, então, é o número que está na minha casinha da unidade, tá? Que número é esse? Nesse nosso caso aqui, é o número 1, tá? Depois, eu vou para os números após a vírgula. Então, eu vou observar o décimo, né? A décima parte. E vou observar o centésimo, a centésima parte. Eu vou colocar mais um número aqui e a gente vai comparar os dois. Vamos ver aí como que a gente faz para descobrir qual é maior e qual é menor. Galera, hoje a nossa aula é o som das obras, né? Tem uma praça aqui na esquina da minha casa e eles estão fazendo uma quadra ali e é o barulho que tá. Mas enfim. Então vamos ver aí como nós comparamos, né? Como que nós descobrimos qual número é maior e qual número é menor, certo? Então, como eu falei para vocês, o primeiro aspecto que nós observamos, o primeiro algarismo que nós observamos desse nosso número é o número que está na casinha da unidade, tá? Então vamos começar com esse aqui, tá? Esqueçam o número de baixo por enquanto. Então lá. 1 inteiro e 17 centésimos, né? É assim que eu leio esse meu número. Como que eu vou saber se esse número é maior ou se ele é menor? Tá? Então vamos observar aí o número que está na casinha da unidade. Aqui eu tenho 1 e no de baixo também eu tenho 1. Vixe, e agora?
Como é que eu faço quando eu tenho os mesmos números na casinha da unidade? Eu vou para a casinha da décima parte, a casinha decimal, tá? Nesse caso, nós já temos um número diferente, tá? Em cima nós temos o 2 e no número de baixo nós temos o 1. E aí, qual dos dois números que é maior? É o número de cima. Por quê? Porque 2 é maior do que 1, tá? Descobrindo isso daqui, eu nem preciso analisar o terceiro número, tá? Então, se esses dois primeiros, o número da unidade, for igual, nós analisamos o da décima parte, o dos décimos. Se o número decimal é maior, ele é o número maior. Se o número decimal é menor, ele é o número menor. Isso quando nós temos o mesmo número na casinha da unidade, tá? E se aqui também fosse 2? O que será que nós faríamos? Opa, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. Nós observaríamos o centésimo, a centésima parte do nosso número decimal. Nesse caso, nós temos o 4 e nós temos o 7. Qual deles é maior? Me digam, pensem lá. 1 inteiro e 24 centésimos e 1 inteiro e 27 centésimos. Um deles foram usados 24 partes de 100. O outro foi usado 27 partes de 100. E daí? Quero ver quem vai acertar. Agora, vamos pro número de baixo, tá? Foquem agora nesse aqui. Esqueçam esse e vamos para esse. Aqui é muito mais tranquilo. Por quê? Nós temos dois números diferentes na casa da unidade, então nós não precisaremos nem ir lá pro décimo para observarmos, certo? Qual que é maior? 1 ou 2? O 2. Então, obviamente, 2 inteiros e 45 centésimos é maior do que 1 inteiro e 24 centésimos. Deu para entender? Então, vamos voltar lá para nossa aula. E daí, conseguiram entender como é que a gente compara um número decimal? É super fácil, tá? Prof, eu sempre vou precisar desenhar aquela tabelinha? Não, tá? Mas até vocês conseguirem pegar o jeito e saber onde vai cada número, olhar para o número e saber qual é a unidade, qual é décimo e qual é centésimo, é bom vocês fazerem que vocês conseguem resolver sempre bem certinho, tá? Agora, a gente vai ver como que a gente realiza as adições e as subtrações dos nossos números decimais, ok? Então, vamos lá. Então, aqui estamos, tá? Como eu falei pra vocês, até vocês aprenderem bem, é bom sempre fazer esse esqueminha da tabelinha pra vocês colocarem cada número na sua casinha. Assim, não tem erro. Tá bom? Então, lá temos a nossa parte decimal e aqui temos a nossa parte inteira, tá? Primeiro número, 1 inteiro e 24 centésimos. E segundo número, 6 inteiros e 83 centésimos. Isso aqui é uma conta de adição, né? Vamos começar aí com as continhas de mais, tá? Basicamente, nós resolvemos essa conta da mesma forma que resolveríamos qualquer outra conta de adição ou de subtração, tá? Por onde a gente começa? Por aqui? Não, nós começamos lá pela última casa, pelo último número. Então, aqui, nós também começamos pelo centésimo, tá? Quanto é 4 mais 3? É 7. A soma de cada número permanece na casinha de cada número, tá? Vai acontecer uma situação aqui e a gente já vai ver o que a gente faz com ele. Então, 4 mais 3 é 7. Tá? Agora, a gente vem pra casinha da parte decimal, do décimo, tá?
Quanto é 2 mais 8? É 10. O que acontece quando o meu número passa de um algarismo em uma conta normal de adição? Eu subo ela para o próximo número, eu subo ele para o próximo número. Então, nesse caso aqui, nós vamos subir o número 1 para cá, para a casinha da unidade, tá? Então, quanto que é 8 mais 2? 2 mais 8 é 10. Então, o 0 fica aqui e o 1 sobe. E vou fazer a conta aqui. 1 mais 1, 2. E 2 mais 6, 8. Nossa senhora, gente, que 8 mais torto. Mas enfim. Prof, e agora? O que eu faço com a minha vírgula? Da mesma forma que aqui os números estão organizados, né, na nossa tabelinha, e a vírgula acompanha a unidade, aqui ele também acompanha a unidade, tá? Então, qual é o número que tá na casinha da unidade? O 8. Então, a vírgula acompanha o número 8, ok? Como que eu vou ler esse número? 8 inteiro e 7 centésimos. Moleza, né, galera? Vamos ver agora uma continha de subtração. Agora, vamos ver um exemplo de subtração, tá? Continha de menos. Então, da mesma forma que nas contas de adições nós passamos um número para o próximo número, caso passe de um dígito, nas contas de subtração de números decimais nós também emprestamos dos vizinhos e da mesma forma que nós fazemos lá, tá? Então, vamos começar aqui com essa conta de menos, essa conta de subtração, tá? Então, primeiro, de onde é que eu começo a minha conta? Lá do centésimo, certo? Então, quanto é 9 menos 3? É 6. Muito bem. Opa, agora nós temos um probleminha. Eu consigo tirar 6 de 5? Não. E o que a gente faz nesses casos? Nós emprestamos do nosso vizinho. Então, o nosso vizinho passa a ser 5 e aqui passamos a ter 15. Agora, dá para tirar 6 de 15? Sim. Quanto que é 15 menos 6? Muito bem. É 9. E agora, 5 menos 2, né? 5 por quê? Porque nós emprestamos lá pro nosso amigo. Então, aqui ficou 5. 5 menos 2, quanto que é mesmo? É 3. Aonde eu falei pra vocês que a vírgula vai? A vírgula sempre acompanha a casinha da unidade. Então, aqui o número 3 está na casinha da unidade e esse é o resultado da nossa conta de subtração. 3 inteiros e 96 centésimos. Moleza, né, galera? Para vocês não errarem, basta se atentar aos números que estão na casinha da unidade para vocês colocarem a vírgula no lugar correto, tá? Agora a gente vai ver uma situação aí e eu quero que vocês me digam se ela está certa ou se ela está errada, tá bom? Agora temos uma situação diferente aqui na nossa tabela. Quem é que vai descobrir a primeira diferença dela? Primeiro, temos uma casinha a mais aqui na nossa parte inteira, né? Então, unidade, dezena. Temos a casinha aí da dezena. E a gente vai ver essa situação aqui para vocês verem como ela está errada, tá? 3 segundos para vocês acharem o erro desse probleminha aqui. 23 inteiros e 12 centésimos mais 1 inteiro e 7 décimos. Conseguiram achar, né? O erro tá aqui, ó. Tá nesse carinha aqui. Por quê? Lembra que a prof falou pra vocês que cada número tem que estar na sua casinha?
cada número tem que estar na sua casinha, senão ela está armada de uma forma errada, certo? Se eu tenho 23, se eu tenho aqui 20 dezenas e eu tenho 3 unidades, aonde deveria estar essa minha uma unidade? Esse meu 1 inteiro? Exatamente, ele tem que passar pra cá. Deixa eu pegar um papelzinho aqui pra apagar o negócio. Então, como é a forma correta de montarmos esse probleminha? Aonde que o 1 tem que ir mesmo? Na casa da unidade. E o 7, que é o 10º, vem pra casa do 10º, tá? E aí a gente resolve da mesma forma. Não tem problema estar faltando um número aqui e não tem problema estar faltando um número aqui, tá? Aqui desce o 2, aqui fica 8, aqui fica 4 e aqui desce o 2. Aonde é que vai a minha vírgula? Na casinha da unidade. Moleza, né? Então vamos para as nossas atividades. Então agora que vocês já aprenderam como que a gente descobre quem que é maior, quem que é menor, e como é que a gente faz contas de adição e contas de subtração com os números decimais, vamos para as nossas atividades, tá? Começamos hoje lá na página 121, tá? 121 e 122 são atividades de comparações de números decimais, tá? Então, no geral, 119 e 120. Esquece 21 e 22. 119 e 120 são atividades de comparações de números decimais, tá? Então, é ali para vocês descobrirem qual é o número maior e qual é o número menor. Então, a gente começa olhando pela unidade, se a unidade for igual, a gente passa para o décimo e, se precisar, nós analisamos o centésimo. Belezinha? Quanto maior o número, maior ele é. Não é que nem na fração, que quanto maior o número, menor ele é. No número decimal, se o número é maior, é porque o número é maior mesmo, tá? Depois, nós vamos para algumas atividades de adição e subtração, tá? Página 121, 122, 123 e 124 e página 125 e 126, tá? Nossa, prof, hoje é muita atividade. Sim, hoje temos bastante atividades para fazer. Se não der tempo, não tem problema. Pode mandar para a prof até na quinta-feira, que nós também teríamos aula de matemática. Mas são atividades bem simples, bem tranquilas de fazer, tá? Então, página 121 e 122 são adições, tá? E para ficar mais fácil para vocês nem precisarem trabalhar muito, já tem as casinhas, tá? Então, vocês não vão precisar armar a conta, vocês vão precisar resolvê-la, tá? Página 122 a mesma coisa, porém, temos os exercícios 4 e 5, que são duas situações problemas, tá? Então, vocês terão que observar os números, terão que organizar esses números e daí realizar a conta, tá? Lembrando que o número com vírgula sempre é embaixo do número com vírgula. Eles sempre estão lá na casinha da unidade, tá? Façam a tabelinha ali no exercício 4 e 5 para vocês não se perderem, tá? Vai ficar bem tranquilo de fazer. Página 123 e 124 são exercícios de subtrações de números decimais, tá? Então, vocês vão fazer primeiro o da adição e depois o da subtração, tá? A mesma coisa. Os primeiros exercícios já tem as casinhas para vocês só realizarem a conta. Porém, no exercício 3 e no exercício 4, vocês têm os dados e precisam organizar a conta, tá? Mesma coisa, número com vírgula embaixo de número com vírgula. E daí não vai dar erro a conta de vocês, tá bom?
E na página 125 e 126 são mais algumas atividades que envolvem números decimais, né? Contas com números decimais. Porém, essas contas vocês precisam montar, tá? Essas contas não tem tabelinha pronta, mas façam a tabelinha, voltem no vídeo, vejam como que a prof montou. Na apostila também tem um exemplo de tabelinha que vocês não vão errar, tá? Vai dar super certo. Turminha, aguardo fotos, tá? Para registrar aí a presença de vocês e concluir a nota das atividades de matemática. Qualquer dúvida, não entenderam, acharam muito difícil, avisem a prof, que a prof vai ajudando vocês lá na agenda, tá bom? Um beijão, turminha, boa aula e até amanhã.